Fala pessoal, como é que vocês estão? Chegamos no YouTube hoje? Rapaz, dessa vez eu tô fazendo diferente. A gente tá fazendo um vídeo gravado, galera, tá? Para ver se dá certo, para ver se corre tudo bem, para ver como que vocês vão gostar, se vocês não vão gostar. Então quero muito que vocês escrevam para mim, quero muito que vocês comentem para mim, se tá valendo a pena, se ficou legal o vídeo gravado, ou se vocês preferem o sistema de live que a gente sempre fez com participação por áudio e tal, tá bom? Quero saber bastante isso de vocês, perfeito? Então esse é um teste, tá? Quero que vocês me deem feedback, escrevam lá no comentário o que vocês acharam, se tá aprovado, se não tá aprovado, se a gente segue nesse caminho, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as Big Fives. O que é Big Five? O sistema Ocean de personalidade humana. Isso é uma modalidade de pesquisa que tem mundial, tá? Aonde traça 5 principais perfis de traços de personalidade que são observados desde o nascimento da criança, tá? Então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje. Você sabe que aqui no Terapeuta da Bolsa, nosso objetivo é fazer com que você se conheça da forma mais profunda possível, para que você consiga realizar o mercado da melhor maneira imaginável para você, para que você consiga ter uma mente trabalhada, para que você consiga ter tudo alinhadinho, bonitinho, para que você tenha realmente um mindset apropriado para ser um investidor de sucesso. Perfeito, pessoal? Então a gente vai começar agora com a transmissão, beleza? Vamos lá. Eu tô até com vinhetinha. Beleza. Então eu preparei essa apresentação para vocês, tá? Para que a gente bata um papo sobre isso, tudo bem? Então, as 5 principais perfis de personalidade humana. Lembrando, tá? Esses perfis de personalidade, você vai olhar para os 5 e você vai falar, cara, mas eu tenho um pouco disso, eu tenho um pouco daquilo. Correto? Perfeito? Mas o que a gente está descrevendo aqui é o que predomina na tua característica de personalidade. É a predominância dela, tá bom? Esse perfil, ele pode ser do lado positivo, né? Ele pode ser em excesso, ele pode ser em falta, perfeito? Ele pode ser muito alto ou ele pode ser muito baixo, perfeito? Que é o que a gente vai observar aqui no decorrer do tempo. O que eu gostaria de comentar com vocês é que todo mundo vai se reconhecer aqui, tá? Então tenta encontrar aquele que mais condiz com a maior condição sua. Quando a gente fala sobre o Big Five, sobre o sistema Olsen de personalidade, o que é importante de entender é que isso é uma pesquisa que é realizada já há muito tempo e que a gente observa isso desde o nascimento. Então, desde criança, desde pequenininho, a gente consegue observar isso. Desde comportamento de bebezinho, a gente consegue acompanhar. Logicamente, que com o decorrer do tempo, conforme você vai adquirindo, né, tempo de vida, você vai passando por experiências, você vai vivendo em ambientes que te moldam, tá? Todo ambiente molda a personalidade. Todo exemplo que você tem de vida te molda em personalidade, tudo bem? Então a gente sabe que o ambiente que você vive te molda em personalidade, tá? Aqui, o que se discute, o que se observa é o principal padrão. Então, por mais que você seja moldado pelo ambiente que você vive, por mais que as pessoas à sua volta foram grandes exemplos na sua vida, e você tem ali na sua personalidade muito do que aquela pessoa é, muito do que aquela pessoa viveu, de qualquer maneira, o teu comportamento, por mais que se pareça com o de alguém, ainda assim vai ser moldado pela sua personalidade de nascimento, perfeito? Então esses são os principais fatores que ajudam a entender como as pessoas se comportam e reagem nas situações, beleza? Quando a gente fala do Big Five, os traços de personalidade é que eles podem ser observados, como eu disse, desde bebezinho, tá? Então você pega uma criança, você observa ali gêmeos, por exemplo, tá? Por mais que sejam gêmeos, eles têm comportamentos diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles vão reagir a estímulos de forma diferente. E a gente consegue observar isso dentro da psicoterapia integrativa desde pequeno, desde bebezinho, desde o nascimento. Tudo bem? Tá conseguindo entender por aí, pessoal? Lembrem, eu quero que vocês comentem para mim, tá? Por mais que o ambiente influencia, tudo bem.
Vai ter influência do ambiente? Vai. É impossível dizer que todo mundo vai ser exatamente igual? Lógico que não é. Tá? O ser humano é muito complexo. Quando a gente fala de personalidade, ela é um sistema de agressividade, de compaixão, de ambiente, de frustração, de situações legais que você viveu na vida que vão compondo ali todo um experimento que forma um ego, que a gente chama. Lembrando que ego não é soberba, tá, pessoal? Né? Quando a gente fala de terapia, ego é persona, tá? É o quanto você absorveu de tudo que você foi exposto no decorrer da sua vida desde o seu nascimento e como você reagiu a isso conforme o teu perfil emocional, beleza? Então a gente vai começar com os princípios agora. Legal, pessoal? Vamos para o primeiro princípio. Quando a gente fala as 5 personalidades, elas são abertura à experiência, neuroticismo, amabilidade, extroversão e conscienciosidade. O que aqui quer dizer? Abertura à experiência é aquela pessoa que está muito disposta a coisa nova. Ela adora o novo. Ela adora estar em social. Ela adora estar com pessoas. Ela adora ser, como eu posso te dizer, ser desafiada por coisas que ela não conhece. Ela adora novos desafios. Perfeito? Neuroticismo é aquela pessoa que tem uma consciência um pouco mais fechada do que em relação à abertura, mas a gente vai ver isso tudo certinho para frente, tá? Amabilidade é aquela pessoa que tem empatia, ou não, ao contrário, lembra que a gente tem lado positivo e lado negativo aqui, perfeito? Extroversão, tá? Que a palavra mesmo já diz, pessoas extrovertidas ou introvertidas, e a gente e tem a consciosidade. Conscienciosidade, o que é isso? É aquela pessoa que pensa bastante nos outros, que tudo que ela faz no decorrer da vida dela tem muito a ver, ela sempre pensa em como o outro vai reagir àquele comportamento dela. Mas a gente vai discutir isso ponto a ponto. A primeira parte do sistema Ocean, a abertura à experiência, esse traço ele apresenta características como imaginação, percepção. As pessoas que têm essa característica bem desenvolvida também tendem a uma ampla gama de interesse. Como eu disse, elas são abertas a muitas experiências, a tudo que é novo, a tudo que é diferente. E ela está sempre muito ávida a conhecer coisa nova, perfeito? A desfrutar uma nova experiência que está ali. Quando a gente tem ela pelo lado menor, quando a gente tem ela com menos pontuação na personalidade da pessoa, alguns chamam de negativo, tá? Ou seja, uma pessoa que tenha esse traço de personalidade no positivo, esse traço de personalidade no negativo. Lembrando que negativo não é maldade, não é ruindade. Negativo é só menos, tá? São pessoas que tendem mais criativas, com menos desenvolvimento na área, costumam ser tradicionais. Então, uma pessoa que tem a abertura de experiência no negativo, ela é uma pessoa muito mais fechada a novas experiências. Ela não gosta de surpresa. Ela não gosta de novas experiências. Ela não gosta do que é novo. Ela vai lidar com muita dificuldade com o pensamento abstrato. Ela precisa ter tudo muito ali certo. Ela precisa ter muito ali dito para ela como é que funciona. E ela tem que conhecer tudo aquilo que funciona. Tudo bem? Então, quem tem essa mais aberta, quem tem pelo lado mais positivo, tem normalmente esses traços, são muito criativos, estão abertos a novas experiências, se dispõem a enfrentar novos desafios, se alegram em pensar em conceitos abstratos. Imaginação, pô, imagina, cara, puta, se a gente viajar, se a gente for para tal lugar, vai ser assim, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, beleza? Isso é uma pessoa que tem esse traço de personalidade no perfil mais aberto. Uma pessoa que tem esse traço de personalidade no perfil menos aberto, ela não gosta de mudança, ela vai procurar sempre estar sempre no máximo no mesmo lugar possível, tá? Sempre que se refere à mudança de ambiente, mudança de local, mudança de situação, mudança de rotina, para ela é muito difícil. Ela vai resistir a novas ideias, o novo para ela, ela sempre vai estar com o pé atrás, ela vai precisar conhecer primeiro aquilo, ela vai precisar primeiro se referir, ter experiência, ver se aquilo realmente é bom, se aquilo funciona, perfeito? Não são muito imaginativos, tá? Se você chegar para a pessoa e falar, pô, imagina quando é que vai ser essa viagem, se a gente for, a gente pode ir para não sei o que, ela fala, tá, mas quando que a gente vai? Tá? O hotel já tem reserva? Como é que é esse hotel?
A gente já está ali com os ingressos, com não sei o quê, como é que funciona isso? Está tudo certo? Está tudo já correto? Está tudo montadinho? Perfeito? E teoria, abstrato, não funciona para ela. Ela gosta de ver funcionando. Ela gosta de sentir que aquilo ali tem chão. Ela gosta de sentir que aquilo ali tem fundamento. Perfeito, pessoal? Então, esse é o primeiro traço de personalidade que é aberta a experiências novas. O neuroticismo relaciona-se à estabilidade emocional. São indivíduos com uma pontuação nesse fator, podem ser ansiosos, emocionalmente instáveis ou propenso a preocupações excessivas. O que é isso? Vamos lá, vamos explicar melhor. O neuroticismo é quando a pessoa é extremamente emotiva. Tudo para ela fere demais. Tudo para ela machuca demais quando ela tem isso em alto grau. Tá? Então, por exemplo, se você faz uma observação sobre um trabalho que ela está fazendo, se você faz uma observação sobre um ponto negativo ali em algo que ela está executando, aquilo já é o fim do mundo para ela, ela já se sente uma merda, ela já não acha que não é boa em nada, ela já se coloca no fundo do poço. Perfeito? Então, neuroticismo é quando a pessoa sempre tem o lado emocional no mais alto padrão, o que gera um descontrole. Então, ela sempre tem tudo muito alto quando se fala em estabilidade emocional. Perfeito? Já o lado negativo dela é um traço que. Ó, o neuroticismo, preciso aprender a falar essa palavra. É um traço caracterizado por tristeza, mau humor e instabilidade emocional. Quando ela está no negativo, são pessoas que têm traço que tendem a experimentar mudanças de humor muito variáveis. Ela vai sentir muita ansiedade, ela vai sentir irritabilidade, tristeza. E aqueles que têm pouco neurocitismo tendem a ser mais estáveis emocionalmente resilientes. Vocês entendem isso? Então, quando ele tem do lado negativo, esse lado emocional muito aflorado, ele vai trazer para o emocional negativo. Perfeito? Então ele vai ter dificuldade, vai estar sempre com muita mudança de humor, tá? Ele vai ser irritado com tudo, ele vai estar sempre triste, perfeito? E ele vai ser emocionalmente muito menos voltado para emoções positivas, digamos assim. Por isso que ele é resiliente a emoções. Então, para ele ficar feliz, para ele ficar contente, para ele ficar alegre com algo, tem que ser algo muito importante, tem que ser algo que realmente impacta muito na vida dele. Perfeito? Então vamos traçar aqui os perfis. Pessoas com mais neurocitismo passam muito estresse. Pessoas que têm isso em mais alto grau. Elas preocupam-se muito com coisas diferentes. Ela fica o tempo inteiro muito preocupada como que as pessoas vão achar dela. Qual que é o sentimento que ele vai causar. Se ela vai causar uma dor em alguém, se ela vai causar uma mágoa em alguém, se ela responde um não para alguém, se esse não que ela está respondendo para aquela pessoa, se não vai trazer para aquela pessoa um mal-estar, se não vai trazer para aquela pessoa uma tristeza, um sentimento negativo. Elas se aborrecem com uma facilidade tremenda, lembra? Se você fala uma vírgula do que ela está realizando, do que ela está fazendo ali, aquilo é como se fosse um ataque à personalidade dela. É como se ela não fosse capaz daquilo, como se você estivesse julgando ela e ela se sente extremamente derrotada emocionalmente. Elas são sempre com muitas mudanças dramáticas de humor. Vai do bom ao da alegria à tristeza profunda muito rápido, porque elas são muito sensitivas a essas emoções. Perfeito? Naturalmente são pessoas ansiosas. Por que ela é ansiosa? Porque ela tem sempre muita preocupação rolando na mente dela, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Perfeito? E passa muito tempo para se recuperar de eventos traumáticos, de eventos estressantes. Ela vai precisar ficar um tempo sozinha, ela vai precisar ficar num ambiente ali solitário, ela vai precisar ficar sem estímulos, perfeito? Para ela poder se recobrar, para ela poder se recompor, tá? Ou seja, emocionalmente muito instável, tá? Pessoas com menos neurostímulos são mais estáveis emocionalmente, lida bem com o estresse, raramente sente tristeza ou deprimida, não se preocupam muito, são calmas. Tá? Então são pessoas que o emocional não afeta, não abala, não muda muito o humor dela e o jeito que ela está levando o dia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou explicar cada aspecto
desse, tá? Depois eu vou tentar fazer uma relação nisso com o mercado financeiro, que é o que a gente debate mais aqui nesse canal, tudo bem? A amabilidade. As pessoas que são altas em amabilidade tendem a ser mais cooperativas, enquanto que têm pouca amabilidade tendem a ser mais competitivas e às vezes mais manipuladoras. Essa dimensão da personalidade atribui, tá, com confiança, empatia, altruísmo, bondade, afeto e outros comportamentos sociais. O que isso quer dizer? Uma pessoa do perfil da amabilidade, quando ela tem a amabilidade alta, ela é extremamente empática. Então ela se doa muito para o outro. Ela está sempre fazendo tudo que os outros querem. E ela tem muita dificuldade de falar não para alguém. Então se uma pessoa pede algo para ela, ela vai fazer. Mesmo que aquilo atrapalhe a agenda dela, mesmo que aquilo atrapalhe a rotina dela, mesmo que aquilo ela tenha que abrir mão de algo que ela estava tentando fazer para ela poder fazer para o outro, tá? O lado negativo disso, perfeito? É que são pessoas que não vai se preocupar em nada com a outra pessoa. Ela vai fazer só o que ela quer. Perfeito? Só o que ela acha certo. Ela não vai se preocupar em nada em relação ao outro. Se o outro pedir alguma coisa para ela, ela vai falar não com a maior naturalidade do mundo. O que importa é o que eu quero. O que importa é a minha rotina, é a minha agenda, o que é bom para mim. Perfeito? Esses são os dois perfis de amabilidade. Pessoas com amabilidade alta tendem a ser muito estresse em outras pessoas, muito interessado em outras pessoas, se importam com os outros. Muito interessado em outras pessoas, por quê? Ela quer conhecer bem aquilo para ela saber no que ela pode fazer, no que ela pode ajudar. Sente empatia e preocupação pelas outras pessoas. O problema do outro é o problema dela. Se você fala com uma pessoa que tem uma grande amabilidade, que você está passando por uma dificuldade, que você está passando por um problema, ela vai tentar ver um jeito do que ela pode fazer para te ajudar. Ela vai tentar de alguma maneira fazer alguma coisa para que ela possa ali te dar um apoio, perfeito? Gostam de ajudar, contribuir, felicidade e trazem felicidade para as outras pessoas. Ajudam outras pessoas no que precisam, como a gente já conversou aqui, tá? Ou sendo, é uma pessoa que se doa muito para os outros. O lado negativo de ter uma habilidade alta é que essa pessoa que se doa muito para o outro, normalmente ela se coloca em segundo plano, tá? Eu quero que vocês comentem, hein, galera. Lembrem, quando a pessoa tem menos amabilidade, é o que eu disse, ela não tem interesse pelos outros, não se importa com o que os outros pensam, tem pouco interesse nos problemas dos outros, não quer saber, ela quer saber dela, perfeito? Ela quer saber o que é bom para ela quer saber ali na qual vantagem ela vai ter sobre aquilo. Então ela está sempre focada muito no eu, ela está sempre muito focada no dela. Naturalmente ela insulta e menospreza outra pessoa, por quê? Não importa o outro, a verdade é essa, o outro não importa. E se ela puder tirar vantagem sobre o outro, ela vai fazer. Se ela puder fazer com que o outro faça algo que ela quer, porque vai ser bom para ela, você pode ter certeza que ela vai fazer. Por isso que tem essa questão do manipular outros para conseguir o que quer. Agora a gente chegou na extroversão. Refere-se à sociabilidade. Perfeito? A extroversão é aquela pessoa que, para se sentir bem, ela tem que estar com outras pessoas em volta dela. Ela tem que estar em grupo. Ela tem que estar voltada em projetos, com grupo, com pessoas, tá? Ela busca sempre atividades sociais. Ela precisa da atividade social para se sentir emocionalmente restabelecida. Perfeito? Então é aquela pessoa, por exemplo, que se está cansada, vai para a praia, vai para um churrasco com os amigos, porque aquilo vai revigorar ela. Dela bater um papo, dela dar risada. Normalmente são pessoas que vão chamar muito a atenção, normalmente são pessoas que vão ser líderes de grupo, né? É aquele cara que conta piada, é aquela pessoa que tá ali sempre dando risada com todo mundo, é aquela que puxa todo mundo da galera para um passeio, que puxa todo mundo para a galera para um encontro, para bater um papo, para estar sempre em grupo, tá sendo junto, sempre junto. A extroversão tende a ganhar energia em situações sociais, conforme eu disse. Pessoas com baixa extroversão ou introvertidas tendem a ser mais reservadas e têm menos energia. Não gosta de ambiente social. Evita ambiente social porque aquilo esgota ela demais. Eles precisam de um período em silêncio para recarregar sua bateria. Ele é o contrário. Quanto mais afastado de grupo ele tiver, quanto mais afastado de pessoas ele tiver, melhor.
Perfeito? Pessoas extrovertidas gostam de ser o centro das atenções, como eu disse, gostam de iniciar conversas, gostam de conhecer novas pessoas, têm um amplo círculo social de amigos, acham fácil fazer novos amigos, para ele é simples se comunicar, sentem-se energizados quando estão perto de outras pessoas. Perfeito? Dizem as coisas sem pensar. Ela sempre fala, tá? Ela não traça um grande plano de convívio. Ela só quer se comunicar, ela quer falar, ela quer fazer parte daquilo. Tá? Aquela pessoa que quando chega num grupinho, numa rodinha, tem alguém contando uma história, ele também vai ter uma história para contar. Perfeito? Tá? Pessoas introvertidas, ou seja, que tem a extroversão mais baixa, elas vão sempre preferir ficar quietinha no cantinho dela, sozinha. Se precisa se socializar, isso exausta ela de uma maneira muito grande. Normalmente ela vai ter um tempo que ela vai aguentar disso, 1 hora, 2 horas, ela vai ter um tempo máximo para isso e ela vai se deslocar, ela vai sair daquele ambiente. Acho muito difícil iniciar a conversa, tá? Puxar papo com alguém, bater papo com pessoas desconhecidas, então nunca, perfeito? Não gostam de ter conversa fiada, ou seja, assunto que não tenha fundamento, jogar a conversa fora, falar por falar, tá? Quando elas estão ali com alguém, quando elas estão dedicando o tempo delas para alguém, normalmente ela vai estar conversando só ali, naquele lugar, naquela situação, não vai estar batendo papo variado, muito menos papo com um monte de gente, perfeito? Elas pensam cuidadosamente sobre as coisas antes de falar. Ela sempre vai refletir muito na cabeça dela. Ela sempre vai falar muito mais na cabeça dela do que ela fala verbalmente, para ela tentar falar o mais certo possível. E não gosta de ser o centro das atenções. Vai estar sempre no cantinho, como eu falei. Perfeito, pessoal? A conscienciosidade. O que é isso? Relaciona-se à organização, à responsabilidade e à autodisciplina. Indivíduos são geralmente confiáveis e comprometidos com suas tarefas. Eles planejam com antecedência. Pensam com seu comportamento, afetam os outros e estão sempre atentos a prazos, a tudo mais. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que é extremamente organizada, extremamente ali, como eu posso te dizer? Tudo tá sempre alinhadinho, tudo tá sempre ajustadinho, ela sabe onde tá cada coisinha dela, perfeito? Ela não perde prazo nenhum, ela, se você passa pela uma tarefa, ela já começa a fazer com antecedência, porque ela quer ali cumprir tudo com exatidão. Se ela tem uma agenda, ela vai tentar seguir aquela agenda ali bonitinha no dia, vai evitar que alguém tire ela daquela rotina que ela criou, daquela agenda de compromisso que ela se comprometeu. As características desse padrão, dessa dimensão, incluem altos níveis de planejamento, bom controle de impulsos e comportamento, perfeito? Estão sempre direcionados e objetivos, eles têm sempre algo ali focado para fazer. Eu vou no shopping comprar não sei o que, eu vou ir no shopping para comprar aquilo. Não é aquela pessoa que fica passeando, olhando vitrine e que volta com 2, 3 coisas a mais do que saiu planejado para comprar. Perfeito? São extremamente organizados e detalhistas. Quando a gente tem ela no alto padrão, gastam muito tempo se preparando, terminam tarefas importantes imediatamente, ou seja, elas tentam antecipar para não perder prazo. Então, se tem algo que é importante, ela vai tentar fazer aquilo com prioridade. Presta atenção em cada detalhinho das coisas, gostam de ter tudo muito bem definido em agenda, em horário, em tudo bonitinho, organizadinho. Tá? Pessoas que têm a consciosidade baixa é o contrário disso. Não gosta de estrutura e horário. Tá? Se você marcar algum compromisso com ela, ela vai esquecer. Ela não vai chegar. Sabe aquela pessoa assim, por exemplo, se o professor fala, ó, dia 19 tem trabalho de tal. A pessoa que tem isso, que tem a conscienciosidade alta, cara, ele não perde o prazo. Chegou no dia 19, ele tá ali com tudo bonitinho. A pessoa que tem a conscienciosidade baixa, chegou dia 19, ele vai ver todo mundo entregando um trabalho, ele vai ficar assim, mas tinha trabalho hoje para entregar, gente? Do que é o trabalho? Como que eu não sabia? É sempre bagunceiro, não cuida de nada, deixa tudo solto, deixa tudo jogado para tudo quanto é canto, perfeito? Não devolve nada para os outros, não coloca nada de volta no lugar, procrastina tarefas importantes o máximo que pode, perfeito? Falham ao concluir as tarefas necessárias ou atribuídas. Se você pede para a pessoa, pô, fulano, você pode fazer o favor de, vou dar um exemplo, tirar o lixo, e falar, beleza, já vou, já eu tiro, e aquilo esquece da cabeça dela, some da cabeça dela, perfeito?
Vamos bater isso aqui mais para um padrãozinho nosso? Vamos trazer isso um pouco mais para o mercado financeiro? Vamos voltar aqui na apresentação. Vamos voltar aos quadrinhos. Então, quando a gente vai falar aqui da primeira expressão, tá? Quando a gente fala de pessoas abertas a experiências, e a gente tem elas, tá? No mercado financeiro, qual que é a dificuldade dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa que ela vai estar sempre tentando fazer algo novo. Então, se ela tem um setup que ela definiu ali bonitinho, se ela opera uma determinada classe de ativo, e ela está fazendo aquilo já há um tempo, aquilo desgasta ela por ela estar fazendo aquilo há muito tempo. Ou por ela estar operando sempre daquela determinada maneira. Então ela vai buscar novos ativos, ela vai tentar buscar uma nova forma de operar, ela vai tentar pegar o jeito que ela opera e vai tentar maximizar ali a performance, às vezes mudando o operacional, às vezes tentando ajustar o operacional para ver se ele fica um pouco mais eficiente, tá? Então, essa pessoa que é aberta à experiência no mercado, ela tende a não conseguir seguir um plano de trade, por exemplo, ou fazer o mesmo sistema operacional por 1, 2, 3, 4 anos seguidos. Isso para ela vai ser entediante, isso para ela vai ser extremamente difícil. Perfeito? Lembrando, aqui a gente vai traçar um pouco mais agora para o mercado financeiro. Beleza, pessoal? Quando a gente fala do neuroticismo, perfeito? Qual que é o problema dele? O mercado de renda variável vai ser extremamente difícil para ele, tá? Mesmo que ele tiver, se ele tiver isso em alto nível, tá? Vai ser extremamente difícil para ele. Então, se o neuroticismo for no padrão mais alto um pouco, que é aquela pessoa que é muito abalada emocionalmente, a renda variável para ela vai ser muito complicado. Vai ser muito difícil, ela vai ter muita dificuldade com a renda variável pelas oscilações e pela negação. Porque quando ela faz uma operação, quando ela entra num trade, por exemplo, e se esse trade vai em stop, ela tem muita dificuldade para entender que aquilo é natural no mercado. Ela vai achar que aquilo é pessoal. Ela vai achar que aquilo é um erro dela. Ela vai achar que aquilo é um problema, é um erro que ela cometeu. E ela comete isso constantemente. Então ela não serve para isso. Ela não sabe fazer direito. Cada vez que ela levar um stop, se for em sequência ainda, ela vai se julgar por completo. Se ela realmente tem um porquê de estar ali, porque aquilo ali não está fazendo bem para ela, porque ela não entende, ela não consegue fazer direito, tá? Quando ela tem o neuroticismo um pouco mais baixo, lembra que é uma pessoa muito mais estável emocionalmente, ó, perfeito? É aquelas que o neuroticismo tende a ser mais estáveis, emocionais e resilientes, esse já vai ter uma alta capacidade de produzir renda variável, tá? Então, quando ele tiver nas oscilações de mercado, ele vai conseguir segurar bem ali o controle emocional dele. Se ele entrou num trade, o trade vem contra, e ele acredita na probabilidade do operacional dele, ele não vai ter dificuldade em segurar aquilo ali. Ele não vai se preocupar em sair protegendo rápido. Ele vai ter sempre o emocional muito mais seguro, muito mais controlado, muito mais estável, quando se fala em renda variável. Perfeito, pessoal? Tá? Vamos para o próximo. Amabilidade. A pessoa com amabilidade, dificilmente ela vai conseguir operar sozinha, tá? Ela vai procurar sempre estar em grupo, perfeito? O social também, tá? Só que a diferença da amabilidade é que vai ser muito fácil para ela fazer o que alguém fala que tem que fazer. Então, se ela tá num grupinho operacional, por exemplo, tá? E essa galera opera junto, e ela aprende ali o jeito que todo mundo faz, e ela se sente fazendo igual a todo mundo, ela vai se sentir muito bem, tá? Normalmente, nesse grupo, ela vai procurar ajudar os outros, ela vai procurar responder pergunta, ela vai procurar pegar aquela pessoa nova que entrou e, pô, ensinar o cara o máximo que ela puder, dar ali o dela melhor, para que ele também aprenda, para que ele também esteja junto, para que ele consiga fazer tudo junto com todo mundo. Perfeito? A dificuldade é que ele pode abrir mão dele mesmo, tá? Ele pode abrir mão das operações dele, ele pode abrir mão, né, do tempo dele ali no mercado realizando os trades que ele tem que realizar, se alguém precisa de uma ajuda. Se no meio do pregão, por exemplo, no meio ali da sessão, tá? Alguém falar para ele, você pode me ajudar, por favor? Ele vai parar o que ele está fazendo, ele vai parar de fazer os trades dele, e ele vai ali ajudar aquela pessoa, ele vai ali tentar resolver o problema daquela pessoa.
Se ele estiver ainda num ambiente onde tem muito estímulo de pessoas externas, ele não vai ter muita dificuldade em ter foco no que ele está fazendo ali no mercado. Tá? Se ele está operando no trabalho, se ele está operando em casa e alguém chama ele vai parar aquilo ali que ele está fazendo, ele vai lá cuidar da pessoa, resolver o problema da pessoa. Perfeito? Correto? Beleza. Agora a gente vai para a extroversão. Lembra que ele é social? É uma pessoa que tem muita energia? Então, normalmente, quando ele estiver no mercado financeiro, ele não vai ter muita dificuldade para lidar, perfeito? Com ganho ou perda. Tá? Às vezes ele vai levar isso até para o lado negativo no mercado, em renda variável principalmente. Para mim, eu acho isso negativo, porque para ele vai ser meio como que um jogo. Para ele vai ser meio que como um aspecto de diversão, um aspecto de brincadeira. Tá? Muito facilmente ele vai ser aquele cara que posta em rede social tudo que ele faz, os trades dele, que tá sempre comentando, que fala ali que tá na piscina, que não sei o quê, perfeito? Que ele vai sempre puxar para a vida que esse trade traz para ele. O carro que ele tem, o jantar que ele vai. A gente conhece isso, né, galera? Tá? O maior problema da extroversão, quando a gente fala no mercado financeiro, tá? É que ele quebra a conta com uma facilidade muito grande. Porque para ele o risco não é uma coisa que ele se preocupa muito. Ele acaba se sentindo muito excitado ali por aquilo que está acontecendo, e se bobear, cara, ele compra muito risco, ele não vai seguir um planinho de trade certinho, bonitinho, com tantos contratinhos e tal. Se ele vê a operação andando, ele vai jogar lote, ele vai crescer mão, ele vai fazer disso, tá? Um ambiente de diversão. Perfeito? E vai tentar falar isso para todo mundo, e vai tentar mostrar o que ele faz para todo mundo quando se refere a mercado financeiro. Tudo bem? Tá? No lado negativo, qual é a dificuldade disso? Tá? Ele ainda vai continuar fazendo isso, se arriscando ao máximo. Só que ele não vai contar nada para ninguém. Ele vai tentar ficar isolado. Ele vai tentar fazer com que ninguém saiba o que ele faz. Porque como é um risco, ele não quer que ninguém saiba o que ele faz. Ele vai fazer isso o mais escondido que ele puder da família, de todo mundo. Tá? Quando a gente fala do lado introvertido, perfeito? Da extroversão, é o contrário dela. Ele ainda vai se pôr a risco, ainda vai fazer operações sem muita sequência, sem muito plano, perfeito? Só que ele vai tentar esconder isso o máximo que ele puder de todo mundo. Perfeito, pessoal? Quando a gente vai para conscienciosidade, é aquele cara que precisa ter tudo muito certinho. Tá? Então ele tem que ter ali um setup que tem um sinal de entrada claro, ele tem que ter ali um planinho de trade que ele executa com exatidão, tantos trades por dia, não saio disso, se eu tomo isso, se eu paro aqui, eu concluo ali, se eu faço tantas operações, eu paro, se eu tenho ali uma perda de drawdown de capital de tanto, eu paro, né? Ele vai se avaliar, ele vai ver se ele fez certo, se ele executou o trade exatamente na hora correta, perfeito? Se ele posicionou ordem, se ele fez tudo bonitinho, se ele tá com tudo fechadinho ali, quando chega no final do dia, ele vai conferir se não tem nenhuma ordem aberta, ele vai conferir ali se ele executou tudo direitinho, ele vai planilhar todos os trades dele, ele vai ter um diário de trade que ele vai escrever como é que foi cada trade dele. Perfeito, pessoal? Tá dando para entender? Espero que sim. Eu quero comentário, tá? Normalmente eu debato com vocês, hoje eu não tô debatendo, eu tô fazendo um vídeo gravado, tá? O que eu acho interessante da gente ter aqui na fase de conclusão é lembrar sempre de que esse comportamento, tá? Ele é uma base de conhecimento, tá? E ele demanda também da interação com as outras pessoas. Então, às vezes, você vai se ver reagente a todos esses princípios, mas lembra que tem aquela característica que é mais natural em você, é mais latente em você. É aquilo que todo mundo observa. Muitas vezes não é nem o que você observa, é o que os outros observam sobre você. Tá? O que é mais legal disso é você se conhecer o suficiente, perfeito? Para você conseguir traçar a melhor estratégia que você pode no mercado. Para você conseguir ter a melhor experiência no mercado financeiro para que ele seja o menos traumático possível para você. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam, tá? É que esses traços a gente observa desde bebezinho.
Então é algo que é tão natural, é tão intrínseco, é tão dentro de você, que você vai realizar ele sem nem perceber direito. Então, às vezes, é mais fácil alguém de fora te perceber do que você mesmo, de tão natural que ele é. Então, se a gente pega esses traços de personalidade, por exemplo, a gente vê um bebezinho que dá risada, que brinca, que se joga, vocês já sabem que traço é, né? A gente vê um outro que gosta de tudo organizadinho, né? Que pega os brinquedinhos dele ali e arruma e bota cada um no seu lugarzinho, perfeito? A gente tem aquela criança que, se ele dá uma topadinha em alguma coisinha, se ele bate ali o pé, ou se você fala mais grosso com ele, mais alto um pouquinho com ele chora, ele se sente emocionalmente abalado. A gente reconhece isso desde pequenininho, perfeito? Então eu quero muito que vocês entendam esses traços para que vocês consigam chegar no mercado financeiro da melhor forma possível. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você está vendo esse vídeo e não faz parte do nosso canal, se inscreve. Ele é pequeno ainda, mas ele está crescendo, tá? Se você já me conhece, já trabalha comigo, já está no time Moneymaker, já opera com a gente, comenta, por favor, qual traço de personalidade que você tem, beleza? Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo. Se você não gostou, descurte, não tem problema. Mas escreve para mim, tá? Faz um comentário do que você achou legal e faz um comentário do que você não concorda. Vai ser um prazer. Beleza, pessoal? Lembre, quero opinião se esse vídeo ficou legal por ser gravado, hein, galera? Beleza? A gente se vê lá no time Moneymakers, a gente se vê no Activerso e aqui no canal o tempo todo. Perfeito, pessoal? Abraço. Tchau, tchau.